Obrigado, Mariane. Obrigado, André. Também acho que tem que começar agradecendo o Jefferson também pelo carinho, pelo todo o trabalho que ele faz ali na comunidade. Só agradecer e pô, não tem nem palavra para descrever o que eu estou sentindo agora. Então vamos começar a falar de parte técnica, né, que é o que eu sei, parte do emocional é meio difícil de tratar. E hoje eu vou falar sobre Service Discovery nativo com Nomad, né? O Eduardo ali já fez meu trabalho, então já posso dar uma pincelada um pouco rápida, mas para quem não viu a palestra do Eduardo antes, vou dar uma introdução rapidinha aqui, né, do que é o Nomad, por que funciona e tal. O Nomad é um orquestrador de tarefas, né, em inglês, né, workloads. Então a ideia do orquestrador é o quê? É aquela camada ali entre a sua aplicação e a sua infraestrutura, né, de forma que você consegue gerar os seus artefatos, seja imagem Docker, binários, arquivos jar, sei lá o que a sua equipe está utilizando, né? E aí você pega esse artefato, escreve uma especificação, né? Que no nome é chamado job, e aí você pega esse job, manda para o Nomad, e o Nomad vai achar o melhor lugar para rodar aquele job, né? Melhor lugar para rodar aquele container e tal, dependendo da sua infraestrutura. Então ele é como se fosse aquele meio de campo ali entre a sua infraestrutura e a sua camada de aplicação. Na palestra de hoje, a parte importante é entender como que o Nomad funciona um pouco por trás, né? Um pouco da arquitetura do Nomad. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então são duas partes principais da infraestrutura. Então você tem os seus servidores, né, os seus agentes que agem como servidor, e normalmente você tem um número ímpar, né? 1, 3, 5, 7. Para você fazer o quê? Os servidores são responsáveis por manter o estado do cluster, então, como se fosse, entre aspas, o banco de dados do seu cluster, são os servidores. Então, tudo que você modifica no cluster é armazenado nos servidores e é replicado entre as outras instâncias do servidor. O outro tarefa importante dos servidores é fazer justamente o agendamento, é descobrir, né, dado um container, onde esse container vai rodar, qual que é o melhor lugar para rodar esse container. Então, essas são as tarefas dos servidores. E aí, na outra ponta, a gente tem os clientes, e os clientes são os que vão realmente rodar ali as tarefas que você vai ter. Então, por exemplo, se você quiser rodar um container, você vai submeter o job para o servidor vai agendar esse container, ele vai olhar para todos os seus clientes e ver qual que é o melhor lugar para rodar ele, e decidido qual que é, os clientes vão falar com o servidor e perguntar, o que eu tenho que rodar. Então, de tempo em tempo, os clientes estão conversando com os servidores, perguntando o que eu tenho que rodar, e, dado a resposta do servidor, vai colocar em prática isso. Então, ali, né, a gente tem um cliente ali na esquerda que conversou com o servidor, percebeu que tem que rodar um container e começou um container ali. Então, todos os clientes vão fazer a mesma coisa. Então de tempo em tempo, eles conversam com o servidor, procurando o que tem que rodar, e os clientes executam na prática o que tem que ser feito. Né? Então, quem vem do mundo do Kubernetes, né, os servidores seriam os nós mestres, ou acho que agora está chamando de controllers, e os clientes seriam os workers. Né? Mesma ideia, mesmo conceito assim, de separação. Mas para a talk de hoje, é importante ir um pouco mais a fundo na topologia de rede mesmo, né? Como né, eu falei ali, meio abstrato, né? O cliente fala com o servidor. Mas ali por baixo, né, de tudo, tem uma rede, tem uma infraestrutura conectando os clientes com os servidores. Né? Então, normalmente você tem o quê? Você tem comunicação entre os servidores, né? Então você tem ali um roteador que todos os servidores estão conectados nessa mesma rede, e a comunicação entre os servidores, qual que é o tráfego que passa por lá, né? Ali passa a replicação de estado, então os servidores estão de tempo em tempo, né? Toda vez que algo muda no estado, né? O líder recebe essa informação, escreve no estado e replica para os outros servidores. Então é preciso ter essa comunicação servidor-servidor. Os servidores também fazem redirecionamento de requisição. Então, se você está mandando ali um comando, né, na linha de comando ali do Nomad, você pode conversar com qualquer servidor que o servidor vai sempre mandar para o líder. Então, ele faz isso automaticamente. Então, esses são os tipos de tráfego que passa entre os servidores. O próximo tipo de conexão é entre o cliente e o servidor. Né? Como eu mencionei, o cliente tem que ter conexão com o servidor. Para quê? Para buscar a informação do que tem que ser rodado. Então, essa conexão é importante para sempre ter essa conversa entre o que eu preciso estar rodando nesse momento. Importante notar, né, dependendo do seu ambiente,
cliente que fala com o servidor não precisa ter acesso ao cliente. Então, você pode ter um cliente numa rede, os servidores numa rede privada, e um cliente numa rede pública, por exemplo, mas então o servidor nunca precisa, você não precisa ter essa conexão cliente-servidor, a conexão, quer dizer, você não precisa ter a conexão servidor-cliente, a conexão é sempre cliente para o servidor, então isso facilita um pouco na hora de fazer o deploy da sua infraestrutura, né? Os clientes também fazem redirecionamento de requisição, então se você está fazendo uma chamada de API, por exemplo, você pode mandar essa chamada para qualquer cliente, que o cliente vai fazer o redirecionamento para o servidor correto. Beleza? E aí, a parte mais importante da talk de hoje é justamente a conexão cliente-cliente. Normalmente não existe muito tráfego ali. O tráfego que vai acontecer mais é entre as tarefas. Então, se você tem um container que quer falar com outro container, você precisa ter comunicação entre o cliente que está rodando o primeiro container e o cliente que está rodando o segundo container. Isso pode ser feito tanto ali na mesma rede, né, digamos uma rede interna que você usa para conversar com os servidores, ou você pode ter uma rede separada para esse tipo de tráfego entre os seus containers. Né? Então, você pode ter uma interface pública ali para fazer o tráfego público, uma interface privada para fazer a conversa com o servidor interno. Não importa muito. E outro ponto importante para se lembrar é que existe uma rede dentro do cliente. Né? Então, você tem o container rodando ali, mas esse container precisa ser atrelado a uma interface de rede. Né? No final das contas, para ter comunicação de rede, você precisa ter essa interface rodando. Então, geralmente, essa parte interna do cliente é gerenciada pelo Nomad, você não precisa se preocupar tanto. Né? Só no seu job ali você muda o seu tipo de rede, seja host, bridge, enfim. E você pode customizar isso usando o plugin CNI e tal. Tem bastante coisa que você pode fazer com o CNI. Mas não é necessário, né? Você geralmente tem várias opções padrões assim, do Nomad que funcionam legal. Então, basicamente é isso que você precisa entender mais ou menos, né? Da topologia da rede por trás de um cluster Nomad. E aí o outro tópico de hoje é Service Discovery. Né? Então vamos falar rapidinho o que é Service Discovery, para quem nunca ouviu falar nesse termo, né? Então imagina que você tem ali o servidor, os dois clientes rodando, beleza? E aí você sobe um container em cada cliente. Então, sei lá, uma API e um banco de dados, por exemplo. Esses containers vão ser atrelados a uma interface de rede. E quando você está ouvindo, né, alguma coisa numa porta, o Nomad vai dar uma porta aleatória para o seu container. Então, aqui a gente tem a porta, sei lá, 23013 para o container da esquerda. Para o container da direita, a gente dá a porta 25153, né? Então, meio que, tipo, por padrão, ele vai pegar uma porta aleatória disponível na sua interface ali. Aí você vai ter o quê? Cada cliente também tem o seu próprio IP, né, o IP externo, onde outras máquinas vão conseguir acessar eles, e esses clientes vão estar conectados a um roteador para conseguir fazer, né, o tráfego de requisição entre as duas máquinas, beleza? Então, a gente tem uma topologia aqui relativamente tranquila. Então, se o container da esquerda quiser falar com o container da direita, o que ele precisa fazer? Precisa mandar uma requisição para o IP 192.168.053 na porta 25153. Então, se ele manda um pacote para esse endereço, vai chegar no outro container. Agora, o desafio se transforma no quê? Como que o container da esquerda sabe qual que é o IP e a porta a usar? Né? Imagina que o container da direita mudou e foi agendado para outra máquina. O IP vai mudar, a porta vai mudar. Então, é aí que entra o Service Discovery. Então, o Service Discovery é como se fosse um catálogo de informação em que você está sempre armazenando onde que tal serviço está rodando. Então, como se fosse uma tabelinha ali, né? Num servidor, numa máquina que guarda essa informação, que vai estar sempre atualizando qual que é o IP e a porta para ser utilizado para acessar aquele serviço. Então, no Nomad, como que funciona? Né? Usando o Service Discovery nativo, toda vez que você sobe um container que define um serviço, o Nomad vai automaticamente gravar nessa tabelinha qual que é o IP e a porta associado àquele container, àquela tarefa. E aí, tendo essa informação, o container da esquerda ali pode ler essa informação, né? Vai ali no catálogo, lê qual que é o IP e a porta que ser utilizado para acessar esse serviço,
E aí, com essa informação, pode colocar uma variável de ambiente, um arquivo de configuração, enfim, depende da aplicação que você está rodando, né? Vai ser configurado para usar esse valor. Então, alguns pontos importantes, né? Então, primeiro, você precisa ter essa comunicação entre os clientes, né? Não adianta, né, o Service Discovery não vai configurar a sua rede para você, você tem que garantir que existe comunicação entre os clientes. E outra coisa para ficar esperto é que você tem que garantir que o IP que está escrito, né, que vai ser escrito ali no seu catálogo, faz sentido, né? Então, por exemplo, se por um acaso configurou alguma coisa errada, e aí ali na tabela no catálogo de serviço apareceu 127.0.0.1, né? O localhost, o famoso. Esse IP não vai servir para acessar esse serviço, porque o localhost depende da máquina, né? É específico de cada máquina. Então, você tem que garantir que o IP que aparece ali no seu catálogo é algo que vai ser acessível externamente. Beleza? Aí eu falei tanto de job e tal, e às vezes, né, o pessoal que não conhece muito o Nomad pode não ter entendido muito bem, então vamos dar uma pincelada rapidinha aqui, né, do que é um job. Primeiro a gente tem a estrutura mais alta ali, que é o famoso job. Eu gosto de chamar o job como se fosse a unidade de controle, né, porque o job é o que você vai rodar, é o que você vai parar, e é o que vai controlar também certos aspectos de agendamento, né, tipo qual data center rodar, qual que é o tipo do job e tal. Então, ele é como se fosse um agrupamento mais geral do que você vai rodar. Aí, dentro do job, você tem vários grupos, e aí os grupos eu gosto de chamar de unidade de escala, né, porque o grupo é o que você controla quantas instâncias vão rodar. Então, você tem várias tasks dentro dele, e aí você consegue controlar quantas desses grupos vão ser criados. O grupo também é agendado, cada instância do grupo é agendada no mesmo cliente. Então, todas as tasks do mesmo grupo vão sempre rodar no mesmo cliente. E aí a task, esqueci de uma parte, que o grupo também compartilha, né, como você tem várias tasks rodando na mesma máquina, o grupo também é responsável por gerenciar alguns recursos compartilhados, como, por exemplo, a rede. Então, todas as tasks no mesmo grupo vão rodar como se fosse no mesmo agrupamento de rede. Então, a configuração de rede fica ali no nível do grupo. E aí, para a talk de hoje, né, você tem o bloco de service ali que vai configurar aquele catálogo. Né? Então, sempre que você tem esse bloco de service, o Nomad vai automaticamente escrever essa informação ali no catálogo interno. Aí a gente tem a task, né, e a task eu gosto de chamar de unidade de trabalho, porque aqui a task é realmente que vai ser rodada. O Nomad é um orquestrador genérico, então você pode rodar vários tipos de tarefas, seja container Docker, arquivos jar do Java, enfim, o que você precisar. E aí cada task tem o driver e a configuração específica de cada driver, né? Então a gente está aqui no exemplo rodando uma task Docker, então a configuração é qual imagem que vai ser rodada. Dentro da task você também tem esse bloco aqui meio mágico que é chamado de template, né? Então como cada task define algo a ser rodado, o template é como se fosse um arquivo que você consegue injetar naquilo que está rodando. Então, imagina que você tem um container rodando, o template seria como se fosse um arquivo que você consegue injetar dentro daquele container. E aí, para a talk de hoje, né, o importante é que você usa o template para configurar como acessar um serviço. Então, o template tem acesso àquele catálogo, aquela tabelinha que eu mostrei antes, com informação de onde está rodando cada serviço. E aí você consegue puxar aquela informação e configurar a sua aplicação com as informações corretas. E aí, tendo aquele arquivo escrito, né, você gera o template, escreve um arquivo, você consegue configurar a sua aplicação para ler aquele arquivo para ser configurado. Então, colocando tudo junto, né, aqui no Service Discovery, o serviço da direita ali, que seria o nosso banco de dados, por exemplo, ele vai usar o bloco de service para o quê? Para mostrar para o Nomad que eu quero criar uma entrada ali no meu catálogo, eu quero escrever uma informação no meu catálogo. Então, toda vez que o Nomad subir aquele container, ele vai atualizar aquela tabelinha ali com o serviço, com o IP e com a porta. Aí o container da esquerda, que quer consumir essa informação, na tarefa ali, você usa um bloco de template para ler as informações daquela tabela, daquele catálogo de serviço, e escrever um arquivo de configuração ou variável de ambiente para a sua aplicação. Beleza? Eu também dei uma pincelada rápida no bloco de template, mas ele é uma das funcionalidades, acho que mais poderosas assim, do Nomad, né? Então, vamos dar uma olhada ali um pouco mais detalhes de como funciona. Então, o bloco de template é um arquivo de configuração dinâmico.
Tá? Então, como eu falei, você consegue escrever um arquivo que vai ser injetado na sua tarefa, mas o legal dele é que ele é dinâmico. A gente vai ver certinho o que significa essa parte aqui do dinamismo, né? Mais alguns pontos importantes do template. Primeiro é o data, né? O que você vai realmente escrever no seu arquivo. E ali pode ser um arquivo multilinha, né? Então você pode ter, por exemplo, um YAML aqui, se a sua aplicação lê YAML. Você pode, sei lá, uma aplicação Java, né? Você tem um application properties aqui. Então o conteúdo vai realmente variar dependendo da aplicação que está rodando, né? E aí a outra configuração é o destination, que é onde na sua task vai ser escrito esse arquivo. E aí, mas qual que é o problema, né? Você escreve um arquivo de configuração, mas como a gente pode ver aqui, você tem valores que você não sabe exatamente qual que é o valor quando está escrevendo o job, né? Então aqui, por exemplo, o banco de dados, eu não sei que IP e porta colocar, né? Vai que muda enquanto a aplicação está rodando, né? Vai que o banco começa a rodar em outra máquina. Não é legal ter um valor estático aqui, né? Então aqui que entra o dinamismo. Então o template, esse bloco de template, né? Todo esse conteúdo aqui do bloco de template, ele é controlado por duas, digamos, ferramentas, né? Dois princípios interessantes. Então, o primeiro é o chamado GoTemplate. Então, o GoTemplate providencia uma lógica de renderização. Quem já escreveu Helm Chart já deve estar acostumado com GoTemplate. Se você já escreveu Ansible, deve ter ouvido falar de Jinja e tal. Então, a mesma ideia, né? É como se você pudesse colocar lógica no seu arquivo para renderizar ele com valores dinâmicos, né? E aí a segunda ferramenta interessante do template é que essa ferramenta é chamada Consul Template. Apesar do nome ser Consul Template, né, ela começou sendo específica do Consul, mas ao longo dos anos foi crescendo e hoje consegue puxar informação não só do Consul, como do Vault e do próprio Nomad, né? Então, a ideia do Consul Template é acessar esses sistemas externos, buscar informação e colocar isso no seu template. Então, voltando ali no nosso template, né, estático, a gente tem aqui um valor chumbado, né, um valor fixo aqui, que não é legal de pôr. Como que a gente torna ele dinâmico? Então, a gente vai usar as funções do GoTemplate, né, esse range, o end e tal, essas coisas são do GoTemplate, para renderizar esse arquivo, adicionar uma lógica nesse arquivo, e a gente vai usar funções do Consul Template, né, esse Nomad Service aqui, por exemplo, é uma função que o Consul Template oferece para o quê? Para a gente ler o catálogo do Nomad de serviços. Então, a gente está lendo o catálogo do Nomad, esse então a gente está buscando só uma instância da entrada, né? Porque se você tem várias instâncias rodando, né, do mesmo serviço, você retornaria uma lista aqui. Então, o está falando, puxa só um valor dessa lista, e ali no final o DB é o nome do serviço que a gente está buscando. Aí buscou essa lista, recebeu a resposta, a gente consegue renderizar no nosso arquivo o endereço e a porta, né? Então ali no final a gente vê o address e port, a gente consegue alterar de forma dinâmica qual que é o valor. Então, né, nessa primeira parte aqui a gente lê essa informação do catálogo, e aí depois a gente renderiza essa informação no arquivo. Então essa é a parte dinâmica aqui. Então esse bloco aqui dinâmico, quando essa aplicação vai rodar, o que vai ser gerado ali dentro da task? Vai ser um arquivo tipo assim. Então, ele vai automaticamente ler essa configuração do banco, do catálogo, para como acessar o banco, e escrever esse arquivo dentro da sua task, e a sua task consegue ler esse arquivo e se autoconfigurar, né, baseado nisso. Então, o legal de ser dinâmico é o quê? Se o IP do banco mudar, por exemplo, então estava rodando aqui no 0.50, agora está rodando no 0.33, por exemplo. O Nomad vai automaticamente renderizar esse arquivo de novo com o valor que foi alterado, né, com o valor novo. Aí você pode estar se perguntando, mas a minha configuração vai mudar enquanto a aplicação está rodando, né? Como que funciona isso e tal? Então, para isso é uma configuração chamada Change Mode, que é justamente você configurar o que acontece quando o seu arquivo muda. Então, por padrão, o Change Mode é Restart, ou seja, a sua aplicação vai restartar, né, toda vez que esse arquivo for alterado, mas algumas aplicações, alguns sistemas, por exemplo, o Nginx aqui, ele consegue recarregar o arquivo de configuração de forma dinâmica, né, de forma, chama hot reload, né? Você consegue ler a configuração de novo sem reiniciar a sua tarefa. Então, em vez de você usar o Change Mode Restart, a gente tem um Change Mode Signal aqui. Então, toda vez que o template mudar,
o Nomad vai mandar um sinal para a sua tarefa, falando, ó, o arquivo foi alterado, lê lá de novo. E aí você pode configurar qual sinal vai ser mandado. Estou aqui, né, focando aqui no exemplo do Nginx, a gente está lendo o serviço ali do nosso app, então criando um upstream para ele, e aí para cada entrada na nossa tabelinha, no nosso catálogo ali, a gente está escrevendo uma linha falando o servidor, o endereço e a porta. E aí toda vez que alterar esses valores, o Nomad vai mandar um sinal, né, um SIG-HUP ali para o Nginx para recarregar esse arquivo de configuração de forma dinâmica. Outra coisa legal do bloco de template é que esses valores não precisam necessariamente ser um arquivo de configuração, né? Algumas aplicações conseguem ler como se fosse variável de ambiente. Então, se você colocar ali env igual a true, esses valores, né, você tem que escrever como se fosse chave-valor, né? Chave igual a valor. Se você coloca env igual a true, esses valores vão ser carregados como variáveis de ambiente na sua aplicação. Beleza? Aí, se você quiser saber mais, né, para conhecer mais sobre o bloco de template, aqui é a nossa documentação, aqui o link direto lá para ver. Tem mais um monte de coisa que você pode colocar. Ler valor do Vault, ler valor do Consul. É uma ferramenta bem poderosa, assim, um negócio que é um diferencial bem grande que eu acho do Nomad, assim. E sempre que eu uso uma ferramenta que não tem template, eu fico meio perdido, assim, como fazer algumas coisas. Outra parte importante, né, do Service Discovery é monitorar a saúde, né? Você cria ali o seu catálogo, cria ali as entradas para o seu serviço, mas você não quer colocar instâncias que não estão saudáveis, né? Não adianta você mandar tráfego para algo que não está pronto para receber esse tráfego. Então aqui vamos ver aqui como que a gente usa os chamados health checks, né? Então, imagina que a gente tem um serviço aqui que é uma API, então a gente está usando, dando o nome do serviço API, está ouvindo na porta chamada HTTP e está usando o provider nativo do Nomad. A gente consegue colocar esse bloco aqui de check, que vai fazer esse health check, ou seja, a gente está instruindo o Nomad a fazer uma requisição naquela porta de tempo em tempo e esperar um certo valor. Então, o tipo define qual tipo de requisição vai ser feita. Então, aqui nesse exemplo, a gente está fazendo uma requisição TCP, né, só vendo se aquela porta está ouvindo ou não. E aí o intervalo é de quanto em quanto tempo que é feita essa requisição, e o timeout é quanto tempo esperar para ver se está saudável ou não. Existem outros tipos de health check também. Então, por exemplo, você pode fazer uma requisição HTTP, mandar ali qual caminho que vai ser chamado. E aí você pode mandar um GET, um POST, definir qual header vai ser enviado. Enfim, tem várias configurações que podem ser feitas aqui. Outro tipo também que é legal, que é o script. Então, você roda um script para verificar a saúde do seu serviço. Então, por exemplo, se você tem um banco, você pode rodar uma query mesmo para verificar. Então, não adianta só o banco estar ouvindo, né? Tem que estar funcionando. Então, você pode ter um script que verifica o funcionamento correto da sua aplicação e o Nomad que vai rodar esse script. Então, para dar uma clareada aqui, né, vamos ver como funciona o Health Check. Então, voltando ali no exemplo, a gente tem um serviço ali que quer conversar com outro. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um serviço de API. Então, a API tem várias instâncias rodando e ali no nosso catálogo a gente tem o IP e porta de cada instância. Então, o nosso bloco de serviço seria algo mais ou menos assim, né, que está na direita ali. Então, a gente tem um serviço de API, usando o provider do Nomad, e a gente colocou um health check de HTTP ali, que vai verificar o caminho health, se está ok ou não. Então, de tempo em tempo, o Nomad vai fazer essa requisição. Vai chegar ali no nosso container e fazer um get para o caminho health. E aí o container vai responder. Então, vai lá e manda outro, responde. Então, esse intervalo entre as requisições é o intervalo que você configura ali no seu health check. E aí, quando o Nomad manda uma requisição, e aí se o container não responder, né, passado o timeout, o container não responde, esse serviço vai ser considerado não saudável, né, como se não estivesse funcionando corretamente. Então, isso vai instruir o Nomad a quê? A tirar essa entrada da nossa tabela, né, do nosso catálogo, para que não receba mais requisições, né, para quem está consumindo esse serviço, não envie requisições para esse IP mais. E aí também vai ser o quê? O container ali da esquerda vai ser tirado do ar. Então, o Nomad vai parar aquele container e vai criar algo novo, né, para que seja saudável. Beleza? Então, mais ou menos assim funciona o Health Check. Vamos dar uma olhada na prática agora, rapidinho, né? Vamos ver como que funciona tudo isso. Talvez tenha sido muito rápido. Então, para essa demo, eu estou usando quem já viu os tutoriais da HashiCorp deve conhecer o HashiCups. E aqui eu tenho um monte de job aqui. Na verdade, primeiro eu preciso começar
o Nomad, né? Então, para quem nunca usou o Nomad, baixou o binário, Nomad Agent Dev, você começa um agente local, e aqui eu estou especificando qual rede, qual interface de rede usar para garantir que os meus serviços consigam se comunicar, né? Senão ele vai, por padrão, ele vai ser 127.0.0.1, que não vai funcionar dentro do container, né? Então, eu estou aqui atrelando para a interface de rede da minha máquina. Então, eu estou rodando aqui o Nomad. Vamos dar uma olhada nesse primeiro job aqui de banco. E aí a gente vai ver, né, bem simplesinho, uma task Postgres aqui, que está rodando aqui a imagem do nosso banco. E a parte importante para a talk de hoje é o quê? A gente está configurando a porta aqui no nível do grupo. Então, a gente está falando, né, esse job precisa de uma porta. Essa porta vai ser chamada DB e vai ser mapeada dentro do container para a porta 5432. Poderia também, por exemplo, fazer static. Então, se eu colocasse static, essa porta seria usada na máquina também. Mas o problema de static é o quê? Que essa porta tem que estar disponível no servidor. Geralmente é difícil de gerenciar porta na mão, né? Então a gente coloca só o to, e aí o Nomad vai pegar uma porta aleatória disponível na máquina. E aí o bloco que a gente está discutindo hoje, né, que é o bloco de serviço. Então, quando esse job rodar, cada container desse job vai criar uma entrada no catálogo de serviço do Nomad, especificando qual que é a IP e a porta que está rodando aquele container. E aí é que a gente tem um health check, né, facinho aqui de TCP, só para demonstrar o recurso. Então, vamos rodar esse job. E enquanto ele está rodando aqui, eu vou na interface do Nomad. Esqueci de dar um zoom. Acho que foi demais. E aqui está o nosso job rodando. Se eu for nos detalhes dele, aqui está saudável, tudo, né, subiu tudo direitinho. Se eu olhar aqui na location, vou ver que tem um serviço registrado para ele. Um serviço chamado DB, na porta DB. Se eu clicar nos detalhes, eu consigo ver os health checks aqui acontecendo. Então, acho que eu pus 5 segundos, né? Cada 5 segundos vai ser mandada uma requisição ali para verificar e, se tiver tudo ok, né? Tá verdinho aqui, beleza. Então, o nosso banco de dados está rodando. Vamos agora consumir, né, essa informação, né? Então, a gente, esqueci de mostrar aqui, mas essa instância, né, tem um IP, uma porta aqui, e o serviço também, né? Cada instância vai ter ali. Acho que eu posso até mostrar. Se eu ver aqui na lista de serviço, aqui está ali o DB. E se eu pegar a informação do meu banco, eu vejo, né, essa aqui é a tabelinha que eu mandei. Então, para cada serviço, tem aqui o IP, a porta que está associado àquele serviço. Agora, vamos consumir, né, como que eu conecto nesse banco de outro job. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma API, sei lá, Product API. Essa API tem que ir lá conversar com o banco para escrever e receber informação. Como ela é uma API, né, ela também é um serviço em que outras aplicações vão consumir. Então, a gente também tem aqui o bloco de service, né, para gerar aquela entrada no catálogo. Também com health check, nesse caso é um health check de HTTP, porque a nossa aplicação tem um caminho aqui de saúde, né. A parte importante é o quê? Consumir a informação do banco. Então, como a gente viu aqui, o bloco de template vai ser usado para gerar uma variável de ambiente, chamada DB Connection. E, de novo, né, depende da sua aplicação. Né? O nome dessa variável tem que ser o nome que a sua aplicação espera para receber. Então, a gente está fazendo o range. Então, para todas as entradas do nosso serviço de DB, a gente está lendo elas, recebendo uma instância. Para cada uma delas, a gente cria esse valor aqui, né, essa variável aqui, de DB Connection. E aí esses valores estão sendo expostos como uma variável de ambiente. Então vamos rodar essa aplicação aqui. Enquanto isso, eu vou mostrar a outra API, que é a de pagamento. Então, de novo, aqui é o job de pagamento, tem o service da API em si. E aí no bloco de template, como essa é uma aplicação Spring Boot, né, Java Spring Boot, eu tenho um arquivo de configuração aqui, YAML, é um pouco mais complexo, né, porque a aplicação exige, né, esse tipo de configuração, mas a ideia é a mesma, entende? Então, aqui para acessar o banco, eu faço o quê? Eu puxo ali o Nomad Service, usando essa função aqui do Console Template, e escrevo ali no meu YAML qual que é a URL que vai ser utilizada. E ali o resto, todas as outras configurações do Nomad, da aplicação. Rodando esse job aqui,
Se a gente for ali agora dentro da nossa task, vamos ver aqui, a gente consegue ver o que foi renderizado. Então, aqui é o conteúdo desse arquivo dentro do nosso container. Então, a gente consegue ver que o Nomad foi lá e substituiu o valor do o IP e a porta do nosso banco, substituiu para os valores corretos que vai ser acessado, e a nossa aplicação agora consegue acessar o banco. Beleza? Então, é basicamente isso que funciona. Então, você tem um bloco de service de um lado para criar a entrada no catálogo, do outro lado, você usa o template para ler essa informação e configurar a sua aplicação. Então, se você quiser saber mais, né, então a gente tem aqui um tutorialzinho no nosso site para brincar com tudo isso. Também tem o nosso site oficial, né? Você pode lá baixar, brincar com o Nomad e ler a documentação. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado pela atenção.